pressão alta é a pressão que o sangue exerce, né, sobre a parede das artérias. Quando o paciente tem uma pressão elevada, né, uma hipertensão arterial, esse sangue passando pelas artérias vai alterando a parede das artérias. Isso causa várias complicações e a gente chama de hipertensão arterial sistêmica. No Brasil, principalmente em adultos, atinge de 20 a 25% da população, que dá mais ou menos 40 milhões de pessoas. Então, é uma importante doença no país e no mundo. No mundo, mais ou menos 7 milhões e meio de mortes por ano por hipertensão arterial. E essas mortes são principalmente por AVC, que é o acidente vascular cerebral, é o mais conhecido como derrame, e a doença isquêmica do coração, que a principal seria infarto agudo do miocárdio, também conhecida por todos. A pressão arterial, a gente mede, tem dois números. Então, por exemplo, 120 por 80, 140 por 90, 160 por 80. O que quer dizer esses números? O primeiro número, que é o número mais alto, que a gente fala que é a pressão máxima, é a pressão sistólica. Então, é a força quando o coração se contrai e joga o sangue para as artérias. E a pressão menor, a pressão mais baixa, é a pressão diastólica, que é quando o coração relaxa. Como que a gente faz para medir essa pressão? A pressão, o paciente tem que estar em repouso, num ambiente tranquilo, geralmente pelo menos 5 minutos de repouso, não pode ter tomado café, ingerido bebida alcoólica ou fumado, se é fumante, 30 minutos antes da medida da pressão, e também não pode ter feito atividade física. Uma outra coisa importante é medir com o paciente sentado, com o braço na altura do coração. E uma coisa importante para falar é que, como hoje em dia todo mundo consegue comprar esses aparelhos automáticos em qualquer lugar, é importante o aparelho estar calibrado, porque senão pode ter erro na medida da pressão. Quando a pressão está acima ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio, daí a gente já vai dizer que é hipertensão arterial e vai tratar com medicamento ou não. Uma pressão ótima seria uma pressão abaixo de 120 por 80, 12 por 8. Uma pressão normal é abaixo de 130 por 85 milímetros de mercúrio. O problema da pressão, da hipertensão arterial, é que ela é assintomática, ou seja, não tem sintoma específico. Então, às vezes o paciente fala, eu estou com dor de cabeça, eu estou com tontura, estou com dor na nuca. Mas isso não é específico, ele pode estar com a pressão alta ou não. Vai dar mais sintoma quando a pressão tem um pico muito alto e pode causar complicações. A pressão geralmente ela vai atacar as artérias, né? Então, as artérias cerebrais, causando acidente vascular cerebral, derrame, as artérias do coração, podendo causar um infarto agudo do miocárdio, e mesmo no coração, a pressão alta pode engrossar o músculo cardíaco, causando o que a gente chama de hipertrofia do ventrículo esquerdo. Isso a longo prazo, causa uma dilatação do coração, podendo causar uma insuficiência cardíaca, que é quando tem uma falência do coração e o paciente tem falta de ar e o coração fica fraco. As artérias renais também, quando o paciente pode ter uma insuficiência renal, evoluindo até para uma diálise de repente, e até as artérias do olho, da retina, que pode ter alteração de visão. Tem os fatores não modificáveis, que são já da pessoa, que seriam a genética. Então, se o paciente tem um pai, uma mãe, irmãos com pressão alta, tem mais chance de ter. A idade, que quanto maior a idade, mais a incidência, mais o aparecimento da hipertensão. A etnia, hoje já se sabe que os afrodescendentes têm 2 vezes mais pressão alta. E também, quanto ao sexo masculino ou feminino, mais ou menos a porcentagem é a mesma.
Os modificáveis, que são os fatores de risco que a gente pode mudar, que seria a obesidade, né, o ganho de peso excessivo, a ingestão de álcool com um período prolongado pode vir a causar a pressão alta, o tabagismo, né, fumante, o estresse nos dias de hoje também é um fator importante, o sedentarismo, porque já sabe que a atividade física diminui a incidência de pressão alta, o aparecimento da pressão alta, a ingestão de sal, que é um fator bem importante, porque hoje já sabe que o brasileiro come de 2 a 3 vezes mais sal do que o necessário, tanto que há alguns estudos que dizem que foram feitos em índios no Brasil que não se alimentam de sal, além do sal que já tem na alimentação, no alimento deles, eles não têm pressão alta. Então é importante correlação entre a hipertensão e a ingesta de sal. Ele é dividido no tratamento não medicamentoso e o medicamentoso. O não medicamentoso seria a mudança dos hábitos de vida, que até às vezes é o mais difícil, né, do que tomar uma medicação. Mudança dos hábitos de vida seria uma alimentação mais saudável, né, a diminuição da ingestão de sal, porque, como eu já falei, o sal é importante causador, né, da hipertensão, e então o ideal seria mais ou menos de 2 a 3 colheres de café rasas por dia, no total do dia, de ingestão de sal, para quem é hipertenso, então é bem pouco. Diminuição, controle, né, da ingestão de álcool também. Também atividade física, pelo menos 30 minutos de caminhada de 3 a 5 vezes por semana, e para quem é fumante, parar de fumar. E os medicamentos, a gente hoje tem uma variedade enorme, desde os mais antigos até os mais modernos. Às vezes a gente precisa utilizar num paciente que tem uma pressão alta de difícil controle, mais de um tipo de remédio, 2 e até 3, porque hoje já se sabe que o que importa é a pressão ficar boa, controlada, e não mais ou menos, porque isso já pode alterar os órgãos internos, mesmo o paciente não tendo nenhum sintoma. Para finalizar, eu queria deixar bem enfatizado que a hipertensão arterial é uma doença que não tem cura, mas ela tem controle, e para isso a gente tem os medicamentos. Então, eu acho importante o médico tentar convencer o paciente de que ele necessita tomar a medicação continuamente, né, todo dia, porque a hipertensão arterial não é como uma febre, que você toma o remédio aquele dia e não precisa mais tomar. É um remédio contínuo, provavelmente para a vida toda, e se ele tomar a medicação e a pressão estiver controlada, ele vai ter uma vida normal, como uma pessoa que não tem pressão alta. Mas isso é difícil, a gente vê isso bastante com os nossos pacientes em consultório, e mesmo em países desenvolvidos de primeiro mundo, como por exemplo Estados Unidos, que 50% dos pacientes com hipertensão arterial não tomam medicação, 50% não tomam e 50% tomam, e desses 50% que tomam medicação, só de 10 a 20% que conseguem, que a pressão está controlada, que está boa. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem que é importante enfatizar o uso da medicação corretamente.